Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós queremos aqui comentar a respeito do início desses Jogos Olímpicos de 2024. E nós estamos querendo mostrar aqui para as pessoas que tudo isso faz parte de um projeto para, em nome do esporte, em nome da paz, em nome de coisas que normalmente são louváveis, eles querem com isso implantar uma nova sociedade, implantar um novo paganismo e colocar as pessoas sob o molde dessa lógica que, na verdade, leva até a adoração do próprio Lúcifer. Então, o que está acontecendo ali é realmente algo satânico. Então é por isso que nós devemos ter um discernimento sobre isso, para isso que nós estamos sempre fazendo essas conferências, com o objetivo de alertar as pessoas, principalmente aqueles que querem obedecer a Deus e seguir o verdadeiro catolicismo nesse tempo aí de grande confusão e de grande apostasia. Então, nós sabemos que essas Olimpíadas foram restauradas no ano de 1896, ou seja, fim do século XIX, quando a Revolução estava alcançando todo o seu projeto, todo o seu objetivo, ainda antes das duas grandes guerras. Então, eles começaram com essa história de resgatar o espírito olímpico que estava ali na antiga civilização grega, que era uma civilização totalmente pagã. Então nós devemos entender isso, que nem tudo no paganismo era ruim, nem tudo no paganismo nós devemos rejeitar. Por quê? Porque existiam valores naquelas civilizações antigas que não conheciam a lei de Deus e que a igreja aproveitou desses valores quando a igreja católica evangelizou esses povos. Então isso é importante a gente entender, senão a gente entra numa lógica judeu-protestante, que rejeita tudo para depois colocar uma coisa nova que não é necessariamente algo que venha de Deus. Então é perigoso esse espírito. Então por isso que a gente tem que entender que nas civilizações antigas também existiam coisas que eram boas e que podiam ser aproveitadas ou pelo menos santificadas pela igreja. Mas o que eles estão aproveitando atualmente é justamente o paganismo ruim. É o paganismo degenerado, é o paganismo que leva à adoração dos demônios e o paganismo que leva à idolatria do homem acima de toda a autoridade de Deus. Então isso que nós estamos explicando é algo que a maioria das pessoas não consegue perceber, mas o objetivo de toda essa manobra é, a princípio, fazer com que as pessoas criem uma completa indiferença à religião. Então coloca o esporte já para ser um princípio que vai levar as pessoas à adoração do esporte e atrair a atenção das pessoas para aquilo, para que as pessoas já não mais tenham nenhuma visão ou nenhuma busca das coisas religiosas. Essa é a função do esporte num primeiro momento. Mas num segundo momento, depois que eles já conseguiram levar as pessoas à indiferença religiosa para com a verdadeira religião católica, então no segundo momento eles fazem também do esporte uma espécie de religião do homem, que é justamente o sentido das Olimpíadas no mundo grego. No mundo grego, quando eles faziam as Olimpíadas, eles queriam com isso mostrar os atletas como se eles fossem representação dos deuses. Ali é nessa lógica de culto ao corpo e culto ao ser humano, como se o ser humano fosse uma própria encarnação ou representação dos deuses. Então, aqui nós já percebemos que o espírito olímpico é contra Deus e contra a religião católica. E isso foi percebido pelos antigos verdadeiros judeus que denunciaram os Jogos Olímpicos no mundo helenístico. O que é o mundo helenístico? É aquele mundo
que se tornou totalmente tomado pela cultura grega a partir da conquista de Alexandre o Grande. Então quer dizer que isso aí foi 200 anos antes de Cristo. Então Alexandre o Grande conquistou o mundo inteiro e fez difundir a cultura helênica, ou seja, a cultura grega. E a partir dali, aqueles que estavam realmente com uma busca sincera de Deus, ou seja, esses verdadeiros judeus que estavam à espera do Messias, foram justamente aqueles que depois se tornaram cristãos católicos. Então esses estavam atentos contra o espírito do paganismo que estava entrando e que estava sendo difundido nessa época helênica. Então, de certa forma, a cultura grega facilitou o evangelho, porque a divulgação do evangelho também se aproveitou dessa internacionalização que ocorreu pelo mundo grego, mas nós vemos também que a difusão das ideias gnósticas e a difusão das ideias luciferianas, que já estavam ali impregnadas no pensamento de uma má filosofia que se desenvolveu no seio da cultura grega, então aquilo ali também foi muito difundido a partir desse tempo. E o espírito das Olimpíadas vai mostrar exatamente isso. Vai mostrar esse culto ao ser humano, esse culto ao poder do homem de fazer as coisas ou de realizar as coisas através do seu corpo. Então, se a pessoa estudar o que eram as Olimpíadas no tempo antigo, vai ver a abominação total. E tudo isso tem uma lógica religiosa. Então é por isso que eles acendem aquela chama olímpica. E essa chama olímpica que eles levam ali e que em todas as Olimpíadas eles passam de um para outro, levam, faz todo um culto, depois vão lá em Atenas ou lá em Olímpia para acender a pira. Né? Então quer dizer, tudo isso que a princípio, aos olhos da maioria das pessoas, não passa de cerimônias, de ritos bonitos, que tem uma representação simbólica. Não, isso é também religião. Até porque essa chama olímpica tem a sua origem no mito de Prometeu. Quem era Prometeu? Prometeu era aquele que decidiu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens, para que os homens pudessem ter mais poder, tivessem mais liberdade, tivessem mais condições de fazer as coisas. Então, dentro da nossa visão católica da teologia, nós podemos entender que o mito de Prometeu se adapta perfeitamente à lógica de Lúcifer. Que justamente Lúcifer, que é o portador da luz, é aquele que traz essa chama, que rouba essa chama dos deuses, ou seja, de junto de Deus, do Deus verdadeiro, e dá essa chama do conhecimento, essa luz, esse entendimento aos homens. E os seres humanos, então, com o conhecimento de Lúcifer, ou seja, com essa gnose que vem roubada de Deus para os homens, eles são capazes de se tornarem como Deus. Então, na verdade, o mito de Prometeu caminha mais ou menos ao lado da narração do Gênesis, quando a serpente deu para Eva o fruto do conhecimento. Então, dessa forma, nós percebemos que quem está por trás de todos esses ritos, de todas essas cerimônias que acontecem no decorrer das Olimpíadas, principalmente no que diz respeito à chama olímpica, é o próprio Lúcifer. E, inclusive, esse ano foi o primeiro ano que eles ousaram não só fazer as cerimônias normais que geralmente se faz para essa chama olímpica, mas eles tiveram também a ousadia de começar, uma vez que as pessoas já não estão mais se inteirando disso e fazendo questão de nada, então eles já começaram a fazer a adoração aos deuses no momento dessas cerimônias. Então quer dizer que nós primeiro vimos a Igreja Católica ser despojada de toda a sua beleza, de toda a sua glória, de toda a nobreza das suas cerimônias, com os seus paramentos, com o incenso,
com a glória dos altares, com a beleza daquelas cerimônias bem cantadas que havia nos ritos tradicionais da igreja. E aí você viu essas missas modernas acontecerem, né, com esses paramentos feios, e a partir dali eles tiraram toda a glória, tiraram o incenso, tiraram a beleza, tiraram a majestade de todos esses ritos sagrados, que aquilo ali ficasse nivelado como as igrejas protestantes, como uma simples celebração humana. E hoje em dia eles dão toda essa glória, toda essa beleza, toda essa dignidade para essas cerimônias, esses ritos civis. E é o que está acontecendo aí, como você vê nessas aberturas das Olimpíadas, por exemplo, e aí você vê toda a dignidade que eles colocam, as pessoas ali vestidas e tudo ali representando de forma simbólica. De fato, esses atletas que entram, a entrada desses barcos no Rio Sena, esse enfeite que eles fizeram ali, como eles fazem também no Carnaval, tudo isso tem uma conotação religiosa. E essa conotação religiosa é para substituir as cerimônias da Igreja Católica por essas cerimônias novas que são voltadas para o culto do homem e que são totalmente impregnadas do espírito pagão. Então, isso aí é evidente. E justamente eles estão ali desfilando no Sena. Esse rio Sena, aqui na França, que passa por Paris, é um rio que tem um testemunho fortíssimo contra eles. Porque justamente ali no rio Sena é que eles jogaram os corpos de muitas pessoas que foram mortas na Revolução, que foram mortas ali nessas guerras, nesses grandes conflitos que fizeram ali nos últimos 200 anos, justamente para destruir o que havia de catolicismo. E justamente Paris é uma cidade que sempre foi uma referência importante do catolicismo. E, de repente, a partir da Revolução, Paris se torna um símbolo desse novo mundo republicano, gnóstico, sem Deus, e que vai agora sediar as Olimpíadas para mostrar, olha, nós estamos aqui e nós queremos celebrar a vitória desse culto da deusa pagã, como eles fizeram em Notre Dame na época da Revolução. Agora nós estamos celebrando a vitória desse espírito revolucionário que está impregnado no espírito olímpico. Porque a Revolução vai justamente de encontro com esta lenda de Prometeu. Quer dizer que nós tiramos a glória de Deus e damos essa glória para o homem. Então é isso também que acontece na Revolução. Então você veja aí o discurso do Macron, que também é um sujeito que representa essa civilização hipócrita, que está ali a serviço de todos esses governos que estão hoje trabalhando para fazer o que falta para terminar completamente, para destruir o que resta da civilização cristã, e que é, inclusive, conivente com o crime que eles fizeram de destruir a Catedral de Notre Dame. Porque a Catedral de Notre Dame foi incendiada já há alguns anos. Eles prometeram que ia reconstruir o telhado. Até hoje não fizeram nada. E justamente esse crime que foi feito, que foi essa destruição criminosa dessa catedral, ele está relacionado com o projeto que eles têm de vingar tudo que a Igreja Católica fez contra eles. E, de fato, a Igreja Católica lutou contra eles. A Igreja Católica condenou muitos deles. A Igreja Católica trabalhou, em muitas ocasiões, para que o espírito revolucionário, o espírito gnóstico, o espírito luciferiano não dominasse a sociedade. Então, quando as pessoas criticam a igreja, falam, olha, a igreja fez inquisição, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, fez mesmo. Claro que eles aumentam muito o que a igreja fez e nunca falam do que eles fizeram. Mas, sem dúvida que existe essa guerra. E essa guerra fortíssima, ela existe desde o começo do mundo e cada vez ela é mais exacerbada. Só que a diferença é que antes a igreja estava ganhando e agora quem está ganhando são os discípulos de Lúcifer. Então, para vingar o evento, principalmente o evento da condenação dos templários, que estavam a serviço
dessa sociedade luciferiana já ali no começo do século XIV. Então, eles quiseram destruir a Catedral de Notre-Dame pelo fogo. Então quer dizer que isso foi feito de propósito, isso foi planejado, ninguém vai conseguir mostrar para nós que seria possível que um incêndio aleatório pudesse queimar aquela madeira de mais de 1000 anos. Aquilo ali era impossível de queimar assim do nada. Mesmo que tivesse uma pana elétrica, alguma coisa assim, coisa que não seria também possível de acontecer. Então, isso foi feito de forma planejada, como vingança. Até porque São Luís, justamente ali também, na margem do rio Sena, em frente da Catedral de Notre-Dame, tinha mandado queimar todos os Talmudes que existiam na França. Então, hoje que essa elite judeu-talmudista, que toma conta do mundo, está no poder, então eles fazem pelo fogo a vingança do que a igreja fez contra eles. Mas a igreja fez em nome de Deus, em obediência à palavra de Deus. E eles trabalham em obediência ao Senhor deles, que é Baphomet, que é Lúcifer, que é o portador da luz, que é aquele que traz ao ser humano uma glória independente de Deus. Então é muito importante que as pessoas compreendam bem isso, que existe uma guerra, existe uma batalha constante entre o bem e o mal, entre o verdadeiro Deus e Satanás. Entretanto, a igreja faz o seu papel, que é de anunciar a verdade, de fazer as pessoas obedecerem à palavra de Deus, obedecerem à revelação de Deus, para se conformarem ao projeto de Deus. E com isso, a igreja organiza uma sociedade cristã. E é isso que a igreja fez, por exemplo, quando promoveu o crescimento e desenvolvimento dessa cidade chamada hoje Paris. Essa é uma cidade que nasceu em torno de um projeto de uma verdadeira cidade cristã católica. Mas aí o que aconteceu? Na medida em que todos esses eventos começaram a acontecer, principalmente a partir do século XIV, ou seja, que pessoas eram ali suscitadas, principalmente nas universidades ou nas ordens religiosas, e que começava a questionar os dogmas e questionar a verdade revelada, então a igreja identificava esses heréticos, mostrava para o poder secular, que era um poder civil católico, que essas pessoas estavam trabalhando contra Deus. E é por isso que essas pessoas eram condenadas pelo braço secular, ou seja, pelo poder civil católico, que não aceitava a heresia e o erro, uma vez que eles já sabiam que quando essas pessoas estavam coligadas com Lúcifer e que eles não queriam se converter, então essas pessoas se tornavam uma ameaça não só para a condenação das próprias almas, mas para toda a sociedade. E essa guerra continuou até que o espírito revolucionário tomou o poder, que foi o que aconteceu a partir da Revolução Francesa. Então essa revolução que se instalou na França, ela não tem nada de francesa, mas ela foi conduzida por esses mesmos judeus talmudistas que estavam instalados em outros países da Europa com o poder financeiro e com a proteção dos países protestantes. É isso que a gente sempre explica. E eles foram justamente instalar a revolução em Paris, na medida em que eles sabiam que, depois de Roma, que era o lugar onde estava o Papa, Paris, podemos dizer que era a capital da Igreja Católica, no sentido de termos ali uma referência de uma cidade totalmente católica. Então é por isso que nós estamos fazendo esse ano essa explicação a respeito dos Jogos Olímpicos, por causa desse evento estar ocorrendo agora em Paris. E isso é muito significativo, não só porque eles fizeram questão de queimar a Catedral de Notre-Dame, que, como eu disse, era um símbolo da glória do cristianismo, mas também porque eles decidiram fazer esse desfile glorioso dos atletas no Rio Sena. Então, isso daí tem também uma relação simbólica com tudo aquilo que aconteceu no passado e com aquilo que eles estão celebrando hoje
como se eles pudessem dizer, olha, agora nós estamos triunfantes, mostrando que a Igreja Católica realmente acabou e que a nossa religião do homem, representada agora pelas Olimpíadas, está definitivamente instalada. Então, mesmo que as pessoas não acreditem, as Olimpíadas não são somente uma apresentação de Jogos Olímpicos, ou seja, de pessoas que estão ali dedicando ao esporte, dedicando à virtude, mostrando, olha, ao invés das drogas, ao invés de nós buscarmos coisas erradas, nós estamos buscando o espírito da competição, do atletismo, mas em nome da paz, em nome da confraternização entre os povos. Então eles sempre dão essa fachada bonita para uma coisa que no fundo tem uma conotação ideológica e religiosa que não é nada bonita. É completamente contrária àquilo que Deus revelou e àquilo que Deus pediu para nós. Então é por isso que nós aproveitamos aqui também para mostrar a contradição do que o catolicismo pensa a respeito de tudo isso e do que esse falso papa que está ali hoje em Roma está dizendo a respeito das Olimpíadas. Então nós citamos aqui esse artigo que diz que a esperança do pontífice é que a organização desses jogos ofereça ao povo francês uma oportunidade maravilhosa de harmonia fraterna, que permitirá superar as diferenças e as oposições e fortalecer a unidade da nação. Então você perceba que frase cheia de demagogia e de contradição, que caracteriza justamente um pontífice de uma religião universal, uma religião do homem, e não um verdadeiro pontífice que representasse a Igreja Católica fundada por Cristo. Porque jamais um papa católico verdadeiro poderia afirmar que os Jogos Olímpicos são uma oportunidade maravilhosa de harmonia fraterna. Porque não é isso que acontece. Até porque existem alguns países que estão proibidos de participar dos Jogos Olímpicos. Depois eles querem fazer uma trégua para a guerra, justamente porque eles querem aproveitar da própria guerra para dizer, ó, a guerra é um prejuízo. Então, vamos agora promover a paz através desses Jogos Olímpicos, etc. Então, eles jogam sempre em dois planos, porque os mesmos que promovem a guerra são os mesmos que financiam as Olimpíadas. Então, quer dizer que tudo vem de uma só cabeça e depois eles fazem essa propaganda dessa falsa paz para promover o espírito do anticristo. Porque o espírito do anticristo é exatamente esse. É dizer que agora nós vamos reconciliar todas as nações, nós vamos ter um mundo mais fraterno, nós vamos ter uma harmonia em nome da renúncia dos nossos valores. E é isso que o povo francês não está querendo. Porque quando nós vemos a França nesse colapso total que está hoje, é justamente porque ainda existem franceses católicos verdadeiros, ou pelo menos franceses que pensam com uma mentalidade católica, e que estão vendo a França ser destruída e ser invadida pela essa migração ostensiva que eles promovem, justamente para substituir a população e para acabar de vez com a memória da França católica. Então essas pessoas que pagam a conta e que estão sendo prejudicadas por esse processo estão reclamando, e é por isso que existe uma tensão política fortíssima e que a própria direita não consegue resolver. Porque os partidos de direita também, que se apresentam como defensores, pelo menos, dessa camada que estaria relacionada com o catolicismo, não estão verdadeiramente trabalhando para a restauração do catolicismo. Eles não são claros no seu projeto. Então, essas pessoas, de maneira geral, não se sentem bem representadas, nem sequer pelos partidos de direita, que acabam fazendo coalizão. É por isso que a tensão política invade o país e não é um momento de Jogos Olímpicos que vai reconciliar a França com ela mesma. Porque essa reconciliação é impossível enquanto houver alguma memória do catolicismo. Agora, no dia que eles destruírem tudo e deixarem as pessoas completamente cegas e escravizadas, aí é claro que todos vão estar em harmonia. Mas eles estão vendo que é difícil
de fazer isso, que a memória da Igreja Católica nesse país especificamente é indelével. Eles não conseguem apagar. Então, é daí que vem essa convulsão. Mas Francisco continua observando que o esporte é uma linguagem universal que transcende as fronteiras, os idiomas, as raças, as nacionalidades e as religiões. Então você perceba aqui que ele fala realmente como um pontífice da Igreja Universal. Então ele fala, que bom que o esporte transcende as religiões, então que nós não precisamos mais ficar com diferenças religiosas. Só isso aí é algo que deixa evidente que esse homem nunca foi e nunca seria um papa. Porque a função de um papa é justamente proteger a religião católica. E o que ele está fazendo aqui, nessa alocução, é destruir qualquer referência de um catolicismo que se diferencie das outras religiões. Se apresentando como uma religião verdadeira e revelada por Deus. Você está dizendo, não, nós vamos agora usar o esporte. Por isso que você percebe que a Olimpíada é uma coisa muito perigosa, porque o próprio Francisco, que está a serviço desse sistema e dessa elite luciferiana, ele vai dizer que, de fato, a linguagem do esporte é uma linguagem universal, que transcende todas essas fronteiras, inclusive de religiões. E diz que tem a capacidade de unir as pessoas. Que para eles o que vale é unir as pessoas. Não é obedecer a Deus, mas unir as pessoas já está bom. Incentivar o diálogo e a aceitação mútua. Então não importa se é um drag queen que vai ali pegar a chama olímpica, que essa chama que vem de Lúcifer passa pelas pessoas que agora estão sendo as referências dessa nova sociedade. Então por isso que nós inclusive fizemos uma explicação sobre o Protocolo de Toronto, que é esse documento que explicava todo esse projeto dessa instalação final dessa nova sociedade. E justamente ali, nessa conferência que nós fizemos algumas semanas atrás, nós estávamos mostrando que esse protocolo já fala da inauguração dessa sociedade, do lazer, sob todas as formas. Então, é o lazer que deve se compor através da divulgação do sexo, das drogas e também do esporte, para que as pessoas possam se satisfazer com isso e, em todas as camadas da sociedade, as pessoas têm uma indiferença total à religião ou simplesmente se dediquem a qualquer religião com sentimentos religiosos, mas não se aprofundem na verdadeira religião. De tal forma que elas ficam anestesiadas pelo esporte. Não, vamos assistir essa competição, vamos torcer para o nosso país. Ele pensa que está torcendo para o seu país. Na verdade, ele está torcendo contra ele mesmo e contra a sua família e contra a sua sociedade. Por quê? Porque os times que estão representados ali dos dois lados estão lutando contra nós. Estão lutando contra a nossa raiz católica e contra a nossa raiz cristã. Em nome dessa nova sociedade. Então, por isso, continua aqui Francisco dizendo que essa aceitação mútua estimula o desenvolvimento do espírito humano, incentiva as pessoas a se superarem. Tá vendo? Como se não é simplesmente uma virtude para buscar a Deus, para ser melhor, para vencer o pecado. Não, mas é simplesmente uma virtude pela virtude. Como era o espírito dos gregos antes de Cristo. Não, eu desenvolvo a virtude para eu me superar. Não para eu agradar mais a Deus. Tá vendo? Depois, fomenta o espírito de sacrifício, mas nada oferecido para Deus, obviamente. E encoraja a lealdade nas relações interpessoais, incentiva a reconhecer os próprios limites e o valor dos outros. Então tudo é uma coisa humana. Depois ele ainda diz, os Jogos Olímpicos podem ser realmente um lugar excepcional de encontro entre os povos, mesmo os mais hostis, diz Francisco, olhando para o conhecido logotipo com os 5 anéis entrelaçados que, segundo ele, representam o espírito de fraternidade, que deveria caracterizar o evento olímpico e a competição esportiva em geral. Quer dizer que a gente olha para esses 5 anéis entrelaçados, segundo Francisco, representa o espírito de fraternidade,
Mas nós sabemos que isso aí representa, de fato, toda a prisão de todos os povos, de todos os continentes e de todas as pessoas estão entrelaçados justamente porque tudo está ligado, tudo está globalizado para que essa unificação mundial leve as pessoas para atender a esse projeto que eles estão querendo instalar. Entretanto, nós encontramos no segundo livro dos Macabeus uma resposta muito bonita para qual deve ser o comportamento dos verdadeiros católicos diante das Olimpíadas. Porque esses Macabeus, que eram verdadeiros judeus, que eram verdadeiros servidores de Deus do Antigo Testamento e que estavam vendo o espírito pagão entrar na sociedade deles, eles não aceitaram e fizeram total oposição às Olimpíadas. Então isso você lê nesse livro bíblico, que inclusive não se encontra na Bíblia dos protestantes. Então por que esse livro foi tirado da Bíblia dos protestantes? Justamente porque eles seguem o Concílio de Jamnia. E o Concílio de Jamnia foi uma decisão dos judeus talmudistas de tirarem certos livros que eram considerados sagrados, simplesmente porque esses livros estavam indo contra aquilo que eles diziam no Talmud. Então é muito interessante nós percebemos isso. Para vermos que os protestantes, eles não seguem os verdadeiros católicos, eles não seguem a Igreja Apostólica, que foi aquela que estabeleceu o cânon das Escrituras e colocou certinho quais eram os livros sagrados, mas as igrejas protestantes seguem as determinações dos judeus, conforme eles fizeram desde aquela época através do Talmud. Então é por isso que o livro dos Macabeus não se encontra na Bíblia dos protestantes, que não é uma Bíblia verdadeira, justamente por causa disso, porque os livros verdadeiros não estão todos contidos ali, que foram revelados por Deus e que são livros sagrados, como é o caso do livro dos Macabeus. Então ali se diz que este governante apóstata, com grande alegria, fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole, alistou os mais nobres jovens e educou ao Pétaso, quer dizer, ao espírito olímpico. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que era esse governante apóstata, que não era de modo algum pontífice, tá vendo? Jasão, que não era de modo algum pontífice. Por quê? Porque ele se vestia de pontífice e agia como pontífice, mas na verdade atendia aos interesses dessa sociedade contra Deus, como acontece hoje com Francisco. Então, por causa dele, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente que os sacerdotes descuidavam do serviço do altar, menosprezavam o templo, negligenciavam o sacrifício e corriam, fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Então quer dizer que já naquela época, antes de Cristo, por causa da apostasia desse falso pontífice, desse falso papa da época, os sacerdotes, de maneira geral, desprezavam a missa, desprezavam o sacrifício e corriam atrás das Olimpíadas. A mesma coisa está acontecendo hoje. Tem muitos padres aí que mudam o horário da missa e fazem as coisas. Por quê? Porque eles estão mais interessados nas Olimpíadas do que no serviço de Deus. Não faziam caso das honras da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Isso é a verdade. Porque nós deveríamos amar a nossa verdadeira pátria, nossa pátria cristã. E ao invés disso, nós amamos uma pátria revolucionária. E cantamos esses hinos revolucionários, nacionalistas, que eles cantam antes dos Jogos Olímpicos e Jogos de maneira geral, para dizer, nós amamos a pátria. Mas, na verdade, a pátria que eles estão amando e idolatrando é a pátria revolucionária republicana. Então, veja agora o que é a resposta da igreja, o que um verdadeiro pontífice católico diria se nós tivéssemos hoje um verdadeiro papa, através daquilo que diz o Papa Leão XIII nessa sua encíclica Sapiência Cristiana. Ele diz: voltar para os princípios cristãos e ter conformidade com eles na moral e nas instituições dos povos é uma necessidade que dia após dia se torna mais evidente. O desrespeito em que caíram essas regras resultou em males tão grandes que nenhum homem razoável poderia suportar,
sem dolorosa ansiedade as provações do presente, nem considerar sem medo as perspectivas do futuro. Houve, sem dúvida, progressos consideráveis no que diz respeito aos gozos e ao bem-estar do corpo, mas toda a natureza sensível, com os recursos, as forças e as riquezas que põe à nossa disposição, ao mesmo tempo que multiplicam as conveniências e os encantos da vida, não são suficientes para saciar a alma criada para fins mais elevados e gloriosos. Então, quer dizer que o Papa Leão XIII está dizendo aqui que já desde o século XIX, que era justamente quando eles começaram essas Olimpíadas, ele estava percebendo que todos esses progressos e todas essas alegrias que normalmente essas coisas trazem para as pessoas acabam trazendo grandes prejuízos junto. E com isso as pessoas se tornam mais infelizes porque essas coisas não são capazes de saciar a alma, que tem necessidades muito mais elevadas e muito mais gloriosas, e ao mesmo tempo fazem as pessoas se distraírem e se confundirem para elas não chegarem no fim último, que é a salvação e a união com Deus. Então por isso que ele conclui, com efeito, se a própria natureza estabeleceu a sociedade, não foi para que ela fosse o fim último do homem, mas para que o homem encontrasse nela e através dela uma ajuda que o tornasse capaz de alcançar a sua perfeição. Então por isso que nós estamos hoje instruindo as pessoas que são fiéis e que são sinceras diante de Deus a rejeitar completamente esses Jogos Olímpicos, a não participar de nada disso e a pedir a Deus em reparação para que nós possamos ser livres desse espírito de erro, desse espírito de apostasia, desse espírito cruel que eles estão implantando aí, que está em nome da liberdade, mas que na verdade não tem outra finalidade senão dar para as pessoas pão e circo, como eles fizeram no passado, a fim de que as pessoas continuem sendo cada vez mais escravizadas e cada vez dominadas por um sistema anticristão e contrário a Deus. Que o próprio Deus venha em nosso auxílio e que Ele seja bendito para sempre. Amém.